Bom dia a vocês. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, e ensina-nos a anunciar a boa notícia de Jesus. Que nunca lancemos cruzes pesadas sobre ninguém. Que nunca quebremos a cana rachada, nem apaguemos a mecha vacilante. Vem, Espírito Santo, e infunde em nós a experiência religiosa de Jesus. Que não nos percamos em trivialidades enquanto descuidamos da justiça, da misericórdia e da fé. Que nada nem ninguém nos distraia de segui-lo como único Senhor. Que nenhuma doutrina, prática ou devoção piegas nos afaste do seu Evangelho. Vem, Espírito Santo, e aumenta a nossa fé para experimentar a força de Jesus no centro mesmo de nossa fragilidade. Ensina-nos a alimentar nossa vida, não de tradições humanas, nem palavras vazias, mas do conhecimento interno da pessoa de Jesus. Que nos deixemos guiar sempre por seu Espírito audaz e criador, não por nosso instinto de segurança. Vem, Espírito Santo, transforma nossos corações e converte-nos a Jesus. Se cada um de nós não muda, não mudará nada em sua igreja. Se todos nós continuamos presos à inércia, nada novo e bom nascerá entre seus seguidores. Se não nos deixamos arrastar por sua criatividade, seu movimento ficará bloqueado. Vem, Espírito Santo, e faz-nos caminhar na verdade de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. Nossa Senhora da Estrada, rogai por nós. Vou propor a parte da tarde, é claro, nós não temos muito tempo, para as contemplações da paixão de Jesus, então eu vou propor mais duas contemplações da parte da tarde. Se alguém quiser, muito tempo antes da missa, fazer uma repetição, voltar àqueles momentos mais densos do dia de hoje, pode fazer, no sentido da repetição ignaciana, que é esse retorno ao dia e perceber por onde passou o Senhor, sentimentos que foram assim mais densos, ou apelos, ou pontos que afloraram, pontos da vida, que afloraram com mais intensidade. Então, é um retorno à ação do Senhor. Por isso que a repetição, ela sempre, quando ela é bem vivida, ela sempre desperta em nós o impulso para entrar ou crescer mais ainda em sintonia com a ação do Senhor. Se eu faço memória da ação do Senhor, isso desperta o desejo de querer, no próximo dia, no próximo tempo de oração, crescer mais ainda ou entrar mais ainda no fluxo da ação de Deus. Então, por isso que na repetição, o foco não está naquilo que eu fiz ou eu não fiz, porque isso pode alimentar, então, uma culpa, uma angústia, um desânimo, porque, de fato, o espírito da terceira semana, nesse momento, é o momento mais árido, próprio da terceira semana, Então, dá a impressão, às vezes, que parece que o dia não foi, entre aspas, produtivo. A segunda semana que era boa, as contemplações lá fluíram, eu transitava com Jesus, e aí chega na terceira semana quando se depara com esse Jesus passivo, ele é levado. Aí vamos na parte da tarde contemplar justamente isso. Jesus é levado para a casa de Anás, para a casa de Caifás, para a casa de Pilatos. Ele é levado. O texto na cena sempre enfatiza isso. Foi levado, foi levado, foi levado. Então parece que alguém que se tornou impotente. E aí a pessoa, esse plano, pode cair um pouco nesse risco. Sim, mas eu estou seguindo um impotente, um frágil, um fracassado. E aí, inconscientemente, muitas vezes vem um pouco essa sensação.
É como uma criança, né, que ela está crescendo no seu ambiente familiar, então toda a imagem do pai, né, então o pai ela tem como um ídolo, né, o pai, né, vai crescendo, depois chega um momento que percebe que o pai tem um defeito, o pai tem fragilidades, e aí vem um pouco a crise do adolescente, né, o pai ou a mãe também, ele idealiza a mãe, né, e aí percebe que a mãe também tem as suas fragilidades, aí vem a crise da adolescência, mas então, né, minha mãe é uma heroína, meu pai é meu herói, estou vendo que não sou nada de herói, né? Então muitas vezes nós temos um pouco essa terceira semana, o que chama um pouco essa crise do adolescente espiritual, né? A segunda semana a gente realiza muito, enfim, claro, faz parte do ritmo, né, das contemplações de Jesus que fala para as multidões, ele que se revela muito livre, que realiza sinais, curas, domina a tempestade. Então, claro, isso vai, afinal, sou seguidor do Todo-Poderoso. E a partir da terceira semana, né, esse Todo-Poderoso é levado para lá e para cá, né, se revela impotente, frágil, né, e aí um certa crise aqui da nossa adolescência espiritual, né, é isso que eu estou seguindo. Mas, justamente, essa é a proposta da terceira semana. Então, muitas vezes, um pouco essa resistência, né, em querer esperar assim, grandes resultados, grandes frutos, e nem sempre vem. Né? Mas acho que aqui, então, essa fidelidade, né, que essa é a atitude que é enfatizada na terceira semana. Jesus foi fiel até o fim, na sua missão, no seu anúncio, nos sinais que foi realizando, mas também nesse momento de queremos, de esvaziamento. Foi fiel até o fim, fiel à causa, fiel ao Pai, fiel às pessoas, foi fiel até o fim. Né? Então não podemos fazer o percurso contemplativo da terceira semana com os critérios, né, de resultado, de produção. Né? Não, é pura gratuidade. Pode ser que a gente passe o dia todo na aridez, assegura, assim, mas eu estou em comunhão com uma pessoa, né? Se trata então de ser solidário com ele até o fim, para depois também despertar essa solidariedade com os que são excluídos, os sofredores da história, né? Então é isso, né? Quer dizer que a pessoa esteja desolada, não, é porque de fato esse momento da terceira semana ele traz isso, né? Ele nos faz descer muitas vezes do nosso pedestal, né? Nós idealizamos muitas coisas com relação à vida e tal, e de repente, né, os mistérios da paixão e morte de Jesus também nos fazem descer com ele, essa kênose, esse esvaziamento do nosso ego prepotente, cheio de si, vaidoso, soberbo, né? Nós alimentamos tantas vezes. Então, o descer com Jesus na sua kênose é quebrar isso, né? Para, como eu dizia, né, para que lá das profundezas possa emergir o eu original, esse eu mais humano, né? Daí então aquela expressão inanciana, considerar como a divindade se esconde, considerar como ele passa por os meus pecados, né? Então ele desce das profundezas da minha fragilidade, né? Descer com ele nas limitações, né, na nossa condição humana, para que também nesse chão humano possa depois aflorar um novo impulso de vida, né? Então, por isso, então, vamos propor na quarta tarde duas contemplações. Vamos contemplar o processo do julgamento de Jesus. Jesus foi vítima do poder religioso e do poder civil. Quando esses dois poderes se juntam, sai da frente, né? E foi isso que aconteceu com Jesus. Logo depois foi preso, então, né, ele vai passando por essas instâncias, né? E no meio tem a negação de Pedro, né? Então, quem quiser pode também, se quiser, fazer as duas, os dois momentos de julgamento, né? Na casa de Caifás, Anás e Caifás, depois lá junto de Pilatos, e ali no meio tem a traição de Pedro, né? A negação de Pedro. Também, no fundo, é um julgamento, né? Ele emite um juízo, ele não é meu amigo, não conheço, né? Isso é um juízo que ele fez.
ficar no templo a contemplar, né, esta figura de Pedro. Então é interessante que, quer dizer, todos os personagens dos evangelhos, e também agora de maneira especial na terceira semana, e aqui nós estamos dando ênfase ao texto de Marcos. Marcos realça muito os personagens, né? Cada personagem reage de uma maneira diferente diante de Jesus, né? Aqueles que reagem de maneira violenta, aqueles que negam, aqueles que fogem, aqueles que, né, que estão próximos, são solidários, né? Eles são nossos espelhos. Nós nos vemos neles, nesses personagens. Então nós temos um pouquinho de cada um deles. E por isso também seria interessante, né? Então, o que em mim há de Caifás? O que em mim há de Anás? O que em mim há de Pedro? Ou de Pilatos? Né? E sobretudo agora, né, vamos contemplar aqui então esse processo do julgamento, né? E aí então esse julgamento injusto, né? E aí também trazer à memória, né, tantos personagens, tantas pessoas que são vítimas de uma injustiça, né? A justiça, ao invés de estar a favor da vida, vai percebendo, ela sempre a favor de quem tem mais poder, tem mais riqueza, né? Mas nós também temos uma capacidade enorme de criar tribunais interiores, né? Nós criamos tribunais interiores, emitimos juízos, pareceres sobre nós mesmos e também sobre os outros, né? Então, essas cenas do relato de Marcos são cenas também que estão dentro de nós, né? Então, não é só fazer memória e estar com Jesus, mas também transitar por esse pretório, esse tribunal interior, né? Que está centrado sempre na lei, né? Então, sempre esse conflito, né, da lei e da vida, né, ou da misericórdia. Jesus sempre se colocou do lado da misericórdia, da vida das pessoas, e ele se defronta com o peso da lei, das tradições, né? E como isso mata, né? A lei, quando ela torna-se absoluta, ela mata, né? Então vamos de novo sobre isso rapidamente, né? Eu só vou realçar alguns aspectos aqui. Sempre o texto é como uma mediação, uma ajuda. Se ajudar, tudo bem, senão vai diretamente para o texto. Talvez como preparação, né, para criar um pouco esse ambiente, esse clima, para mergulhar de maneira mais intensa no mistério da paixão de Jesus, né? Então tem aqui algumas indicações. Que o texto começa enfatizando, dizer, nós não podemos desligar a paixão da vida de Jesus, da vida pública dele, da sua desde nós coloca a paixão e a morte já na infância, Jesus, no nascimento de Jesus, já nasceu já, né, no horizonte da cruz, porque a vida dele foi um contínuo conflito, né, com o contexto social, religioso e político onde Jesus viveu, né? Então ele não provocou conflito, Jesus não é uma pessoa conflituosa, mas ele propôs um modo de viver, né? a sua liberdade, né? Diante das tradições, diante do culto, do templo, da lei, a imagem de Deus que ele revela, tudo isso foi gerando conflitos, porque ele se deparou com uma realidade fechada, petrificada, pessoas petrificadas, e petrificadas na religião, né?
Jesus foi vítima da religião. A que ponto pode chegar uma religião, né? Que deveria ser uma mediação para religar-se para religar-se com o Criador, religar-se com os outros, religar-se com a natureza. Quando a religião ela rompe essas ligações, né, ela se fecha, se torna então uma estrutura petrificada, fechada, legalista, moralista, e isso mata, né? Então a gente vai percebendo que não foi só no tempo de Jesus, né? Quantas vítimas de religião. As maiores guerras da humanidade são guerras de religião, né? Então, por isso Jesus se colocou muito livre perante a religião, né? E foi muito crítico com relação à religião. E por isso foi gerando conflitos. Esses conflitos foram se acentuando, né? Está percebendo? Os evangelistas, né? Sobretudo os sinóticos, vão descrevendo a vida de Jesus como uma subida em direção a Jerusalém, e uma subida marcada por conflitos. O tempo todo nós nos deparamos com as reações, né, as resistências, sobretudo das autoridades religiosas, sacerdotes, escribas e fariseus, né? E depois, então, como essa religião era manipulada pelo Império Romano. Eles respeitavam a religião, desde que não colocassem em questão o domínio deles. Então, por isso que o poder civil e o poder religioso estão juntos, né? E como o poder, né, o poder religioso não podia matar, né, embora matasse na prática, né? Então houve uma entregou-se, né, ao tribunal romano, e só, né, e ali então um julgamento injusto para poder então só o tribunal romano, né, e os romanos poderiam impor uma morte, né, não a religião judaica em si. Mas no fundo, né, há uma conivência, né, das autoridades religiosas, porque elas que acusam, elas que entregam, elas que fazem, trazem situações falsas, enfim, é isso. Então ali, nesse julgamento de Jesus, está concentrada todo o processo, todos os processos, né, injustos da história, né? Então, esses tribunais injustos se espalham pelo mundo afora, né? E aí quantas pessoas que são vítimas, né? Então ali um pouco destaca então esses conflitos de Jesus. Então não foi ele que provocou ele, né? Uma pessoa conflituosa, mas a sua maneira de ser, de viver, a sua proposta de vida foi provocando, gerando nas pessoas uma instabilidade. Então, né, tanto o poder civil como o poder religioso viram, né, em Jesus um subversivo, um homem perigoso, porque subvertia as multidões, né? Porque as multidões percebiam, né, viam nele, né, um novo horizonte de vida, uma nova inspiração, né? Então ele foi de fato acusado disso, né, de seduzir as multidões. Então ele tornou-se um perigo, né, um subversivo, e era preciso ser eliminado. Então ali um pouco a paixão de Jesus tem todo um contexto histórico anterior. Então não é uma paixão que cai de repente, chegou o momento, né, estava aqui e pronto. Não, ela é consequência, né, de um estilo de vida, né? Então, de maneira especial, como falávamos no dia, Jesus se revelou como um grande transgressor, né, das tradições, das leis, porque ele colocou no centro sempre a vida. Então transgrediu em nome da vida e por isso perdeu a vida, né? Foi vítima do poder. Por isso que nós nunca podemos afirmar que Jesus teve poder. A gente escuta muito isso, né? Os grupos, né? Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus nunca teve poder. E ele bateu de frente com os seus discípulos quando buscavam o poder, competiam entre eles, né? Quem ia ficar do lado direito, do lado esquerdo, quem era o mais importante, né? Jesus tinha plena consciência de todo o poder, e mais ainda, pior ainda, o poder religioso é nefasto, é mortal. Todo o poder é mortal. Ele é poder civil, mas o pior poder é o poder religioso, porque esse poder mexe com o mundo das crenças, né? Então,
Jesus tem consciência que onde impera o poder, ali então não há comunhão, não há comunidade, né? A hierarquia, a mando e a... Então, quem manda e quem obedece, né? Mas não há relação entre as pessoas. Então, uma estrutura que é criada, que é alimentada à base do poder, é uma estrutura desumanizadora, mortal, né? Então, Jesus nunca teve poder, se esvaziou de todo o poder, mas foi vítima do poder, né? Jesus tinha, né, autoridade, isso sim, né? Nós não podemos confundir autoridade com poder. Autoridade, no sentido latino, né, auge, significa elevar o outro, colocar o outro de pé, impulsionar o outro, né? Ou, no sentido também etimológico, significa dar autoria ou ativar a autoria. Autoridade significa ativar a autoria do outro, a autonomia do outro. Na autoridade, o centro é o outro. No poder, o centro sou eu. Sou eu que decido. Na autoridade, não. Então, por isso que a autoridade implica descida, ele coloca no mesmo nível. Então, Jesus nunca teve poder, mas teve autoridade. E muitos têm poder e nunca têm autoridade. E muitos têm autoridade e não têm poder. Então, por exemplo, porque o poder desumaniza, o poder rompe, o poder é violento na sua essência, né? E o pior deles é o poder religioso, né? Então, aqui, despojado de todo o poder, né? O poder dominador, né? De todo o êxito político, de toda a auréola religiosa, né? Em Jesus, Deus se revela a nós no mais puro e insondável de seu mistério, como amor e somente amor. Esse é o amor louco de Deus, né, para com a humanidade. Então, mergulhando, né, nesse mistério do julgamento de Jesus, do processo justo, né, vamos percebendo esse silêncio de Deus, né, que nos incomoda. Por que Deus ficou silêncio? Deus silenciou, né? Parece que Ele está conivente com isso, né? Não, Deus, nessas situações, nesses contextos, né, seja de julgamento injusto, seja de violência, Ele está sempre junto das vítimas, não dos carrascos. Deus nunca esteve lá dos carrascos, sempre das vítimas. Ele nunca responde à violência com outra violência, né? Responde com o amor, com esse amor compadecido, solidário, né? Então, se de fato Deus reagisse à violência, então não seria Deus amoroso? O amor não revida com violência, né? Então, aqui está o mistério, né, desse amor louco de Deus que se revela, se manifesta em Jesus Cristo. Então, o silêncio de Deus aqui não significa conivência ou tolerância com relação ao sofrimento, mas é onde ele se faz mais solidário, né? Se faz mais próximo. Ele mesmo sofre a injustiça. O amor louco de Deus também sofre a violência e a injustiça. Então, ele assume, por isso que ele é compadecido, ele sofre a dor dos seus filhos e filhas, né? Então, porque o amor que responde com violência não é amor, né? Mas na nossa cabeça muitas vezes carregamos isso, né? Então, situar-se diante desse condenado, né? E que isso implica também, né, assumir uma atitude de denúncia, né? Vai percebendo ao longo da história, da nossa própria realidade, né, uma denúncia dos poderes, né, muitas vezes aí poder político, poder religioso, que se juntam, né, e acabam então, enfim, cometendo violência contra os inocentes, né? Também contemplar o julgamento de Jesus significa também esse compromisso, né, com os condenados injustamente nos dias de hoje, né? Nos textos bíblicos indicados ali, vamos percebendo diferentes violências que Jesus foi sofrendo, né? Primeiro, a violência da religião ou das pessoas encarregadas da religião, né? Essa violência é terrível.
Tem uma violência no julgamento, né? Uma religião a serviço da morte, uma religião que mantém uma estrutura de domínio sobre as pessoas, sobre a consciência das pessoas, que manipula Deus, manipula o culto, manipula tudo. Essa é uma violência. Jesus foi violentado pelas pessoas encarregadas da religião. Depois a violência do poder romano, né? E aí vamos percebendo ali, seja no julgamento, depois, né, a violência dos soldados, né, que cumpriam ordens, né? A violência física, né? Então temos uma violência em termos de crença no mundo interior, agora depois também essa violência física, a violência dos discípulos, né? É uma violência que se revela no abandono, né? Na negação, na traição, todos fogem, né? Conviveram tanto tempo com Jesus e agora, nesse momento em que ele, né, requer uma presença solidária, todos fogem. Certamente essa violência dos discípulos foi a mais dura para Jesus. A violência dos inimigos, do Império Romano, isso já se esperava, né? Mas a violência dos seus discípulos, né? A violência de Pedro, né? Aqui um dos textos, né, Pedro que trai, né? Trai uma amizade, não reconhece, né? Está ali dentro, também acompanha de longe, né? Essa violência de Pedro. A violência também da multidão, né? A gente vai depois perceber esse julgamento, né? Julgamento público. Então essa multidão que se deixa manipular, é o gado, né? Que não tem critério e que vai conduzido por quem está à frente, quem tem poder, né? Então são diferentes violências que vamos percebendo nesse percurso de Jesus, né? Então deixar que aflorem nas contemplações, aflorem esses diversos personagens, né? Que compõem aqui a cena, porque todos nós temos um pouco de cada um deles, né? Então está focado na pessoa de Jesus, que é vítima de todo esse processo injusto, ele é vítima, né? E ao mesmo tempo reafirmar essa consciência, quer dizer, se sou fiel a esta pessoa, quero segui-lo, né? Vivendo o estilo de vida dele, fidelidade ao reino, compromisso com a vida, mais cedo ou mais tarde também não posso correr o risco de passar por esse processo, né? E aqui então está o que seria o sinal de fidelidade, tanto no nível pessoal quanto no nível eclesial, né? Uma igreja que não é perseguida, que não é caluniada, que não tem mártires, que não tem, né? Você pode desconfiar que essa igreja está assim com poder. Uma igreja que tem liberdade, que vivencia com o Evangelho, né, a sua radicalidade, sempre vai encontrar perseguições, oposições e até mortes, né? Quantos que foram martirizados, presos justamente por isso, por essa fidelidade ao Evangelho. Então aqui está o critério de fidelidade. Também no nível pessoal. Quem é fiel ao seguimento de Jesus, vivencia os valores da vida, do compromisso, da compaixão, em favor dos últimos, mais cedo ou mais tarde também vai se encontrar com situações de injustiça, de julgamentos, né, de resistência, de compreensão e até de morte, né? É um preço, né? Então somos seguidores desse que foi julgado injustamente, né? Mas é nesse processo de julgamento injusto que ele se faz mais solidário com todos aqueles que são julgados injustamente na história, né? Você vê que a paixão de Jesus nunca está desligada da paixão da humanidade, né? Essa paixão se prolonga. Jesus traz na sua paixão todos os clamores e os gritos dessa humanidade injustiçada. Primeiro texto ali, então, Marcos 14, 53 a 72, né? Então, na casa do sumo sacerdote, né? Primeiro processo de julgamento, e logo depois toma o texto da negação de Pedro. Depois, Marcos 15, 1 a 15, ele na casa de Pilatos, né? no pretório, e o confronto com Barrabás, né? Então, esse julgamento público e a multidão manipulada, né? Então, podem
dedicar 2 tempos de contemplação, essas duas situações, ou pode ligar as os 2 julgamentos na casa do sumo sacerdote e Pilatos, e depois, se quiser, fazer uma contemplação da pessoa de Pedro, né? Este Pedro, que lá atrás Jesus tinha dito, né, tu és Petrus, e sobre esta pedra, né, essa rocha, vou construir minha igreja. Agora aqui aflorou não a pedra, que veio à tona foi o Petrus, este homem instável que se esfarela, né? O Petrus pedregulho que se esfarela, né? Então a pedra ficou escondida, só que depois da ressurreição vai ser, né? Mas aqui então aflora essa imagem do Pedro incoerente, né? que nega a amizade com Jesus, que tem medo, etc. Então, quem quiser pode contemplar aqui. Se alguém também quiser fazer a via sacra, na igreja tem lá os. Acho que tem lá, está lá ainda, né? Deve esteja. As cenas, né? Um pouco essa via sacra é isso, é uma oração contemplativa. Você vai, né? Um pouco esse olhar, vai passando por cada uma das cenas, né? Deixando-se impactar por ela, depois desce até a cripta, né? Porque nós vamos depois também rezar então, a subida de Jesus, né? E a morte na cruz. Também quem quiser, esses dias também rezar lá na cripta, né? Nesse sentido, né? De Jesus, pela sua morte, mergulha também na condição humana, né? Então tá aí, né? Depois da refeição, do almoço, fazer um pouco de tempo de descanso, para viver essa parte da tarde. Se alguém quiser 2 tempos de contemplação e depois mais uma reflexão no final do dia antes da Eucaristia, pode fazer, né? Mas então é isso, né? Cada vez esses dias, né, eles pedem de nós maior interioridade, maior escuta, maior silêncio, né? Porque estamos aqui junto com alguém, né? Caminhando com alguém que é fiel até o fim. Somos presença solidária. Então, devemos estar focados na pessoa de Jesus e não em outras coisas, né? Aqui, para que possamos crescer nessa identificação com Ele, que afinal somos seguidores de uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo.